Bom, meu povo, meu Brasil, espero que estejam todos bem. Vamos falar agora da regulação hormonal na digestão. Gente, essa regulação hormonal é só uma fração de toda a regulação hormonal que acontece no processo digestivo, tá? Então, esses aqui são os principais mecanismos que costumam aparecer nas provas. Eu coloquei essa figura aí porque essa regulação hormonal ela envolve principalmente esses órgãos que estão aí nessa porção intermediária do tubo digestório. Então a gente tem influência dos hormônios no estômago, no fígado, na vesícula biliar, no duodeno e no pâncreas. Tudo isso está relacionado, beleza? Primeira coisa que eu queria falar com vocês, comentar com vocês, é que esses hormônios eles são produzidos por células dos próprios órgãos. Isso significa que existem células endócrinas, de função endócrina, que funcionam como glândulas unicelulares. E essas glândulas elas terão ação parácrina ou endócrina a partir do mecanismo padrão, que seria o lançamento de hormônios na corrente sanguínea. Quando a gente fala ação parácrina, isso significa que os hormônios são lançados, né, eles são liberados por essas células e eles atuam nas células laterais, nas regiões laterais, sem necessariamente cair na corrente sanguínea, tá? Isso vai ser visualizado em alguns casos. Então vamos começar aqui pela gastrina. A ação desses hormônios, ela segue uma lógica, né, do funcionamento do sistema digestório. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente ingeriu uma refeição, pode ser um cheeseburger, por exemplo, porque o cheeseburger ele vai representar, a partir dos três elementos principais, os três nutrientes mais abundantes nos alimentos. Então, o pão, rico em amido, carboidrato, a carne, rica em proteína, e o queijo, né, sendo o componente aí que vai fornecer a gordura. Vamos pensar naquele queijo prato bem amarelão, ou naquele cheddar bem fedorento, cheio de gordura, beleza? Então, nós temos aí os três componentes principais dos alimentos: carboidratos, proteínas e gorduras. Tranquilo? Quando a gente engole o alimento, né, depois da ensalivação, mistura esse alimento com a saliva, e aí a gente tem o bolo alimentar vai ser deglutido, passa pela faringe, da faringe vai para o esôfago, e aí pelo esôfago os movimentos peristálticos vão conduzindo esse bolo alimentar para o estômago. E aí o estômago, se ele está vazio, ele não tem esse formato típico que a gente está vendo na imagem, ele fica bem encolhidinho mesmo. Mas aí, por gravidade, pelo espaço, né, que o estômago potencialmente pode ocupar, ele vai se enchendo, ele vai se estendendo, tá? Então, a gastrina é um hormônio que avisa o próprio estômago que tem comida chegando ali. Eu vou começar aqui pelo estímulo. O estímulo vai ser a distensão da parede gástrica, vai ser principalmente no fundo do estômago, que é essa região aqui, ó, no fundo do estômago, onde o alimento começa inicialmente a se acomodar, essa região vai sofrendo um peso, uma distensão, vai se alongando, e esse movimento mecânico ele é responsável por estimular a liberação de gastrina, tá bom? Então, o estímulo aqui vai ser, obviamente, deixa eu ligar a canetinha, porque senão não funciona. Então, o estímulo aqui vai ser a chegada. Vamos ver se vai funcionar. A caneta está funcionando. Chegada de alimento ou do bolo alimentar no estômago, com a distensão, né, da parede gástrica. Beleza? Bom, quem que produz a gastrina é o próprio estômago, tá? São células gastroendócrinas, são células chamadas de células G. Vou colocar aqui, ó, produção, células G do estômago. E aí, essas células G do estômago liberam esse hormônio gastrina, que tem um alcance, uma ação parácrina, né? Ele vai atuar no próprio órgão. E aí, esse hormônio ele vai estimular a
funcionamento do estômago, ele estimula o trabalho gástrico. A gente tem que entender o seguinte, o estômago, ele se avisa, opa, tem comida chegando, então eu preciso fazer o que eu faço. Qual que é a função do estômago? O estômago, ele libera suco gástrico, ele aumenta o peristaltismo, o movimento involuntário da musculatura, né, que funciona como aquela betoneira que fica jogando o alimento de um lado para o outro. E esse suco gástrico ele vai, obviamente, começar a liquefazer esse alimento. O suco gástrico ele tem muita água para tornar esse alimento de pastoso para leitoso, sem falar da questão química, né, da pepsina atuando sobre as proteínas dessa refeição. Beleza? Então, basicamente, a gente vai colocar aqui, ó, a função da gastrina é estimular a atividade gástrica. Atividade gástrica. E aí, pensar nessa atividade em todas as suas dimensões, aumentando a secreção, a liberação de suco gástrico. Tá dando para ver ali, tá, né? Gástrico. Tá? Aumentando os peristaltismos, o movimento peristáltico. E, portanto, né, criando as condições necessárias para a digestão. Beleza? Então, essa é a função da gastrina. Então, eu vou usar esse desenho aqui meio que para indicar, a cada vez que a gente estiver falando dos hormônios, de onde que está saindo a produção, para onde que está indo, e eu vou usar aí a cor verde para estímulo e a cor vermelha para inibição, quando houver inibição, tá? Então, a gastrina, né, G de gastrina aqui, produzida pelo próprio estômago, atuando no próprio estômago, né, numa ação estimulatória. Beleza? Então, essa aí é a ação do primeiro hormônio, gastrina. Fechamos o primeiro hormônio aí. Nós vamos comentar 3 hormônios, como vocês já podem ver na tela, tá? São mais hormônios envolvidos, mas esses são os principais, esses são que a gente precisa se preocupar. Tranquilo? Então, olha só, enquanto eu vou apagando aqui, né, na parte aqui do desenho, tá? Eu vou sempre apagar aqui para poder fazer a relação dos hormônios. Eu vou contando uma historinha para vocês. Então é o seguinte, então esse alimento, esse cheeseburger que chegou no estômago, agora ele está passando por um processo de digestão. E aí, dependendo do teor do alimento que a gente tem, se ele é mais ou menos proteico, ele fica mais ou menos tempo no estômago, tá? E aí, dependendo, né? Por exemplo, se você toma uma sopa de batata, uma sopa de cebola, por exemplo, que tem pouca proteína, essa sopa de batata, por exemplo, ela vai ficar pouco tempo no estômago, porque não tem muita coisa proteica para ser degradada ali. Mas se você, por exemplo, come um churrasco, aí sim esse alimento vai permanecer mais tempo no estômago. Então é que existe uma relação direta entre o preenchimento gástrico, né, o empachamento, a sensação de empachamento, de estou muito cheio, com o tempo que o estômago ele fica, de fato, com o alimento em transformação ali. Lembrando que, à medida que o bolo alimentar vai recebendo o suco gástrico, o nome agora vai ser quimo, né? E aí essa secreção leitosa que vai ser liberada para o duodeno faz parte de um processo que chama esvaziamento gástrico. Então, vamos supor então que aconteceu já todo esse processo de digestão, o alimento, na verdade agora o quimo, ele está pronto para seguir para o duodeno, que é o início do intestino delgado, e aí esse processo de esvaziamento gástrico começa a acontecer. Como a gente pode perceber aqui, existe um outro esfíncter, que é o piloro. O piloro ele é um esfíncter que vai controlar o fluxo do quimo do estômago em direção ao duodeno. E aí o estômago começa, então, por movimentos peristálticos, derramar pequenas quantidades de quimo que começam agora a escorrer para dentro do duodeno. Beleza? Essa a presença do quimo no duodeno é o estímulo simultâneo tanto para a liberação de secretina quanto para a liberação da colecistocininina, que a gente vai chamar carinhosamente de CCK. Beleza?
Então, eu já vou colocar aqui de uma vez essa informação. O estímulo dos dois hormônios aqui vai ser a chegada, ó, chegada do quimo no duodeno, tá? Mas aí eu vou colocar um asterisco aqui, ó, porque a gente tem que ficar atento a quais componentes do duodeno vão de fato despertar a secreção da secretina e quais estímulos químicos do duodeno vão despertar a secreção da colecistocinina, porque o quimo ele é um líquido, uma mistura bem elaborada. Isso, né, tem influência, é logicamente influenciado pelo alimento que você ingeriu, tá? Mas esse estímulo ele é muito semelhante. Então, a presença, né, ou chegada, presença do quimo no duodeno. Beleza? Então, esse esvaziamento gástrico, o quimo ele está se deslocando em direção ao duodeno, ele vai entrar em contato com os enterócitos, as células do epitélio do duodeno, e aí esse estímulo químico acaba despertando células específicas do duodeno que vão liberar a secretina. E aí, nesse caso, a secretina já cai no sangue, porque ela vai atuar em diferentes órgãos, assim como a colecistocinina também, tá? A produção de secretina ocorre pelas células chamadas de células enteroendócrinas, S. Fica fácil, né? Gastrina, células G, células S, tá? Enteroendócrinas do duodeno. E a produção de CCK fica por conta das células enteroendócrinas do tipo I, células I também do duodeno. Perceba então que são hormônios diferentes com ações diferentes. Vamos começar pela secretina e aí depois a gente vai falar da colecistocinina. A secretina ela tem tanto ações inibitórias quanto ações estimulatórias, tá? A secretina, por exemplo, ela é um hormônio que estimula a produção de bile pelo fígado. Então, nós vamos imaginar, nós vamos representar da seguinte forma. S de secretina, peraí que esse S ficou feio para dedéu, né? Então, aqui tá aqui o S de secretina, tá? Depois eu vou apagar esse desenho para a gente poder fazer o esquema da CCK. O que a secretina vai fazer? Ela vai estimular, presta atenção, Brasil, o fígado, tá? Então, ela tem uma ação estimulatória sobre o fígado. O que ela vai fazer? Ela vai estimular o fígado a produzir bile. Por quê? Porque a bile vai ser usada nesse processo de digestão, ok? Então, pensa aqui comigo, vem aqui comigo. Primeira função, estimula a secreção de bile pelo fígado. Então, estimula o fígado a secretar bile. O que acontece com essa bile, gente? Essa bile produzida pelo fígado começa a ser coletada pelos ductos biliares e vai ser o que? Encaminhada para a vesícula. Então, nesse momento, a gente já imagina que essa vesícula ela já esvaziou. E por que ela esvaziou? Porque a CCK atua ao mesmo tempo que a secretina, porque o estímulo para a liberação das duas é a mesma. A CCK, a principal ação da CCK é o esvaziamento da vesícula biliar. Tá? Então, o esvaziamento da vesícula biliar, a vesícula biliar liberou toda a bile, isso faz com que o corpo crie a necessidade de produzir mais bile para repor parte dessa bile que foi usada. Parte da bile é produzida pelo fígado e parte vai ser reabsorvida pelo epitélio intestinal. Tá? Então vai ter uma reciclagem boa aí de bile,
mas o fígado contribui, obviamente, porque sempre há uma perda de bile no processo digestivo. Há sempre uma perda de bile, porque a bile ela sofre ação química de bactérias no intestino, ela é oxidada, ela transforma no pigmento amarronzado que constitui as fezes. Parte da bile que é reabsorvida, ela vai ser transformada no pigmento amarelo que aparece na, na, é, na urina. Então é importante a gente entender que, embora haja uma grande reciclagem de bile, que vai voltar lá para a vesícula biliar, existe sempre uma perda, e essa perda tem que ser compensada pela nova produção de bile no fígado. Tudo bem? Então, a secretina, ela estimula a secreção de bile. O que a secretina também faz? A secretina, ela vai estimular a secreção de suco pancreático. Então, a secretina, ela também estimula a secreção de suco pancreático. Estimula secreção a secreção de suco pancreático. É importante a gente ter em mente que a secretina ela faz essa secreção e o suco pancreático tem dois componentes. Né? Quais seriam esses dois componentes do suco pancreático? É o componente orgânico, que são as proteínas hidrolíticas, né? E tem também um componente inorgânico, que é o componente que ajuda a corrigir o pH ácido que o quimo traz quando ele está descendo do estômago. Lembra que o estômago, o suco gástrico, ele é rico em ácido clorídrico. Tudo bem? Então, olha só, a porção que a secretina estimula do suco pancreático é a porção alcalinizante, é o componente inorgânico, que seria o bicarbonato. Então, uma coisa que a gente pode relacionar, né, quando a gente fala assim, o estímulo da secretina é a chegada do quimo no duodeno. Sobretudo, o caráter ácido desse quimo, tá? Então, como ele tem um pH muito baixo, um pH ácido, um pH de em torno de 3, 4, esse pH ácido ele é percebido nas células do duodeno e isso estimula então a secreção do bicarbonato proveniente do pâncreas. Então esse bicarbonato, né, vem pelo ducto pancreático e passa aqui, né, pelo esfíncter de Oddi e começa a ser derramado aqui para poder corrigir essa secreção ácida do quimo. Isso é importante porque as enzimas que atuam no duodeno precisam de um ambiente básico, de um ambiente alcalino. Tudo bem? Por fim, da terceira principal ação da secretina, a gente tem uma ação inibitória. Inibitória, então, saindo aqui da secretina, sobre quem? Sobre o próprio estômago, tá? À medida que a secretina é liberada, o estômago está naquele processo de esvaziamento gástrico, ele começa então a ser avisado que ele está sendo esvaziado. Então aquela atividade, né, promovida pela gastrina de fazer com que ele tenha um peristaltismo mais elevado, uma liberação de suco gástrico, ele começa a ser já um pouquinho reduzido, porque uma vez que o estômago está esvaziando, não tem necessidade dele manter o seu funcionamento a pleno vapor, vamos dizer assim, tá? Então a secretina ela tem uma ação inibitória, ela inibe, né, a atividade gástrica. Ela inibe a atividade gástrica. Então, esses seriam os três papéis principais aí da secretina no processo de digestão. Tá faltando agora a gente falar da colecistocinina, né? E para isso eu vou apagar aqui rapidinho o que eu rabisquei em cima do esquema para a gente poder fazer as relações necessárias para a colecistocinina, CCK, que pode ser chamada também de colecistoquinina.
Eu gosto muito de traduzir o nome desse hormônio, porque ele tem um nome muito esquisito, né? Mas ele tem todo sentido. Colecisto significa vesícula biliar, tá? Colecisto é um outro nome para vesícula biliar. Cinina é movimento, vem de cinese, de movimentação. Então, esse nome colecistocinina, ele faz menção justamente à questão da ação sobre a vesícula biliar, na sua movimentação peristáltica de esvaziamento. E aí vamos lembrar o seguinte, peraí, a vesícula biliar, ou melhor, a secreção biliar é uma secreção ligada a qual nutriente? Carboidrato, lipídio ou proteína? Lipídio, né? A bile, ela emulsifica gorduras. Então, a gente já pode daqui extrair qual que é o principal estímulo presente no quimo que vai liberar a CCK. É a presença de lipídio no quimo, tá? Então, enquanto na secretina é a questão mais ácida do quimo que libera a secretina, porque motiva, né? Resulta na liberação do bicarbonato, aqui a gente vai pensar principalmente no componente gorduroso, na presença de lípides. Lípides do quimo. Tranquilo? Então, olha só, funções. Estimula a liberação de bile. Então, atua numa ação positiva onde? Vamos colocar aqui, ó. CCK. Estimula liberação de bile pela vesícula biliar. Ação estimulatória. Tudo bem? Tem também uma ação de liberação do componente orgânico do suco pancreático. Então, liberação das enzimas do suco pancreático. Do suco pancreático. Então, CCK também atua estimulando a liberação do suco pancreático, componente enzimático. E aí a gente vai pensar em dois efeitos inibitórios. A CCK ela tem uma ação de inibição do apetite. Embora existam outros hormônios ligados a isso também, né? Por exemplo, os hormônios da grelina, né? Não, grelina estimula o apetite. A leptina que inibe o apetite, que é um hormônio ligado à presença de células gordurosas no corpo. E aí a gente tem também uma outra inibição, que é a inibição também da atividade gástrica. Então, tanto secretina quanto CCK vão inibir a atividade gástrica, né, no processo de, como a gente poderia dizer assim, de sinalização para o estômago. Estômago, colega, nós já estamos recebendo o quimo, o esvaziamento gástrico já está acontecendo. Portanto, não é necessário que você continue trabalhando a pleno vapor. É um pouco nessa ideia, né? E à medida que o conteúdo vai diminuindo, a atividade gástrica também vai diminuindo, e no momento que o quimo para de descer pelo duodeno, né? Então essa atividade ela praticamente já se encerrou. Tudo bem? Então, pessoal, esses são os três principais hormônios, né, da regulação hormonal da digestão, e essas são as suas principais funções. Beleza? Até a nossa próxima aula. Um abraço!